Bem, nessa aula nós vamos diferenciar a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, do linkage, quando os genes estão ligados. Vamos ver qual a diferença. Na lei da segregação independente, ou segunda lei, quando nós estudamos dois pares de genes alelos, o par A e o par B, nós sabemos que esses genes segregam independentemente, ou seja, se separam independentemente pelo fato de estarem localizados em pares de cromossomos não homólogos. Então, o par de alelos A é independente do par de alelos B por estarem em cromossomos diferentes. Que tipo de gametas esse indivíduo é capaz de produzir? Lembre que um gameta tem que ter sempre um alelo A e um alelo B, ou quantos forem os pares, né? Um de cada par. Então, aqui nós podemos ter um gameta que tem o Azão com o Bzão, o Azão com o Bzinho, o Azinho com o Bzão e o Azinho com o Bzinho. São 4 as possibilidades aqui, tá? Perceba que são gametas porque tem apenas um A e um B, enquanto o genótipo do indivíduo tem 2 alelos de cada tipo, 2 As e 2 Bs, tá? Como eles segregam independentemente, todos têm exatamente a mesma chance de se formar, ou seja, 25% de cada um, tá? Isso é uma característica da segregação independente. Agora, observe o seguinte, os genes A e B estão separados aqui, certo? E se nós tivéssemos aqui um outro par de genes, E, por exemplo, olha só. O par E continua sendo independente do B, mas não é independente do A, eles estão no mesmo cromossomo. Vamos ver como seria nesse caso? Então, aqui nós teríamos o linkage, são genes ligados, link, ligação, sem ocorrência de crossing over, sem troca de pedaços dos cromossomos. Que tipo de gametas esse indivíduo produziria? Bom, lembre que na meiose vai um cromossomo de cada par. Desse par branco, ou vai o cromossomo da esquerda ou da direita. Então, esse cara poderá produzir gametas com o Azão e o Ezão, se for esse cromossomo, ou Azinho e Ezinho, se for esse. Portanto, ele produz apenas 50% de cada um dos dois tipos de gametas possíveis. Tá bom? Mas e se pudesse trocar pedaços aqui embaixo? Ou seja, se o linkage ocorresse com crossing? Nesse caso, a maior parte dos gametas continuaria tendo a composição original, Azão, Ezão e Azinho, Ezinho. Mas haveria troca desses genes aqui de baixo, desses alelos, tá? Gerando também Azão com Ezinho e Azinho com Ezão. Olha lá, tá? O interessante é o seguinte, como esses genes, esses gametas, amarelos, só se formaram por causa do crossing over, e o crossing over não acontece sempre entre esses genes, eles vão se formar numa proporção menor do que os outros. Então, esses que são provenientes do crossing over são chamados de gametas recombinantes, porque vieram do crossing, ou recombinação, ou permuta. Enquanto os gametas que se formam com a composição original dos cromossomos são os gametas parentais. Então, como é que nós vamos identificar e diferenciar um linkage com crossing, que produz 4 gametas diferentes, de uma segunda lei, que também produz 4 gametas diferentes? Né? Aqui, ó. A diferença é que na segunda lei, nós temos 4 gametas diferentes com as mesmas proporções. Enquanto no crossing, o que nós temos? Nós temos 4 gametas diferentes com proporções diferentes, 2 em maior quantidade e 2 em menor quantidade, tá bom? Bom, observando os gametas mais de perto, nós percebemos o seguinte, que o total de gametas recombinantes, ou seja, o total de gametas formados graças à ocorrência da recombinação do crossing over é de 16%. Convencionou-se chamar isso aqui de taxa de recombinação ou taxa de permuta. Então, o que é isso? É a porcentagem de gametas recombinantes formados na hora de formar gametas. Entre os genes A e E, a porcentagem é essa daqui. Bom, uma coisa importante é o seguinte, a porcentagem de recombinação se convencionou também que ela é equivalente a uma distância entre os genes nos cromossomos. O que isso tem de importante? Quanto maior a distância entre os genes, maior é a chance de haver uma quebra entre eles. Quanto menor a distância, menor a chance de haver uma quebra. Portanto, tem mais chance de ocorrer crossing over entre esses genes mais distantes do que entre esses mais próximos.
Isso faz com que, entre esses genes, seja gerada uma porcentagem maior de gametas recombinantes, e entre esses, menos crossing, uma porcentagem menor. Assim sendo, se nós tivéssemos que determinar qual é a distância entre esses genes, nós diríamos que essa distância é maior do que essa, como você percebe, e, portanto, aqui teria mais crossing. Como a porcentagem de gametas recombinantes é equivalente à distância, então esse teria uma porcentagem maior de gametas, por exemplo, 10%, e essa distância seria equivalente a 10 unidades de recombinação. Enquanto esse teria, por exemplo, 4%, e, portanto, 4 unidades de recombinação. Tudo bem? Agora vamos às informações para fazer um exercício. Olha só, considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Então, esse indivíduo heterozigoto para 3 genes está aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, né? Ele dá aqui, ó, os alelos dominantes são Azão e Bzão, em um mesmo cromossomo, e o Czão com segregação independente. Então, olha só como fica isso. O Azão e o Bzão estão no mesmo cromossomo. Se ele é heterozigoto, os alelos são Azinho e Bzinho, respectivamente. E o alelo Czão, ele segrega independentemente, ó. Ele está em outro par de cromossomos. Então, enquanto esses estão no mesmo cromossomo, esses são independentes. Ele pergunta, se não houver crossing aqui, né, durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipo Azinho, Bzinho, Czinho, produzidos por esse indivíduo é... Bom, então, peraí, para ser Azinho, Bzinho, Czinho, precisa mandar esse cromossomo para o gameta e esse cromossomo. Qual a chance de ir esse cromossomo? É uma chance em 2. A chance de ir esse cromossomo também é uma chance em 2. O que nós queremos? Que vá esse e esse. Na regra do E, a gente multiplica. Então, a chance de formar um gameta que tenha Azinho, Bzinho e Czinho juntos é de 1/4, ou seja, a alternativa B. Agora você vai fazer um sozinho para treinar. Vamos lá?